Alegria ter vocês aqui para essa conversa, para a primeira conversa de esquenta para o Congresso do Conversas. O Congresso está chegando, acho que vocês já estão inscritos, inclusive, né? Sim. Sim. Sem dúvida. 1 e 2 de novembro está chegando, a data complicada, pós-eleição, mas estou bastante entusiasmado com o Congresso do Conversas. O Conversas, inclusive, ganhou na minha vida uma importância não planejada, daquelas coisas que Deus faz enquanto a gente faz planos, Ele vai fazendo os dele, colocando os dele por cima dos nossos, e o Conversas Pastorais tem sido uma das coisas mais inspiradoras que eu tenho feito, nas quais eu tenho me envolvido. Conversas é sensacional. E essa primeira conversa aqui do Esquenta, o tema que nós escolhemos foi Para que serve um pastor? Eu estou rindo porque quando a gente faz essa pergunta, para que serve um pastor, alguém diz, mas serve para alguma coisa? É sobre isso que a gente quer conversar. Na verdade... Tem alguma utilidade? Tem alguma utilidade, né? A gente tem que conversar sobre isso, que é aquilo que nos constitui, né? Não é aquilo que nós fazemos necessariamente, né? É muito aquilo que nós somos. E quando esse tema veio, para que serve um pastor, imediatamente eu pensei em vocês dois, da nova geração. Você, Vitor, é o cara que eu identifico com um coração pastoral e com a seriedade do tipo, se nós pensamos que a igreja segue de geração em geração, né? Eu vendo você, eu penso assim, a igreja tem pastores, a próxima geração tem pastores, tem o Vitor. Então tem pastores para a próxima geração. Conhecer você foi uma das experiências mais alegres que eu tive nos últimos tempos. Nós somos amigos há bem pouco tempo, mas uma amizade que para mim é muito cara e é muito densa e profunda. E o Brega, nós nos conhecemos há mais de 30 anos e somos amigos há mais de 30 anos. E acho que uma amizade que atravessa 30 anos é uma amizade, né? Já deu provas suficientes. O pessoal fala assim, você tem que comer 1 quilo de sal. Nós comemos muito 1 quilo de sal juntos e somos amigos. E quando eu penso num pastor, eu penso em você. Porque existem pregadores, existem líderes, existem evangelistas, profetas, apóstolos, aquela coisa toda. Mas quando eu penso assim num pastor, eu penso no Brega. Né? Então, para mim, é uma alegria muito grande que a gente pode conversar sobre isso. Sobre para que serve um pastor. E eu começaria, não perguntando para nenhum de vocês dois, porque nós vamos conversar, colocando aqui nessa mesa uma pergunta, para que serve um pastor? Como foi que aconteceu com vocês? Queria só dar antes uma atualizada nessa cronologia. Lembro-me quando te vi pela primeira vez em 1987. 87. Então são 35 anos. 35 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Eu estava iniciando como o Vitor está nesses 4, 5 anos. Eu também, né? Eu era novinho. Você era muito menino. E me impactou, né? Conhecê-lo. Onde vocês se conheceram? Foi onde? Paz, eu tinha um congresso, que na verdade não era um grande congresso, então eu chamava de mini congresso. Você ainda pastoreava a Memorial de Jundiaí. Sim, eu era pastor em Jundiaí, 87. Mas nós tínhamos nos conhecido em algum ambiente, um deles, ou em alguns ambientes, e um deles foi na inauguração de um templo novo de uma igreja aqui em São Paulo. E aí eu falei com você pregaria lá naquele mini congresso da minha igreja e tal? Eu falei, prego, né? Prego. E aí eu vim buscá-lo. Foi quando eu conheci o Nobu, que é uma referência pastoral para nós. Pastor também. Pastor e referência. E não há como falar de conversas pastorais ou do encontro de pastores sem pensar no Nobu. Sim, inclusive. Facilmente estaria nessa roda como Totalmente. Um pastor. Com certeza. E com quem eu me inspirei muito, inclusive. Nobu é um homem inspirador. Isso que está acontecendo hoje, que você diz ser sua grande alegria nesse tempo, é algo que já naquela época você estava envolvido. Eu não, Vitor. Ele estava envolvido. Quando eu o conheci, ele já fazia parte de rodas de pastores, sendo mentoreado por pastores mais maduros, enfim,
mas já com uma pegada, né, de ensino, de mestre, né? E aquilo me atraiu muito. E a amizade aconteceu porque eu fui ao gabinete dele e pedi para ele ser meu amigo. Mas isso foi quando eu vim para Ibabe. Foi, aí em já 89. Já era 89. E quando foi que nós começamos o café com os Em pastores 89. de sexta-feira? Em 89. Em 89. Logo durou você 15 anos. Você mais, chegou em até. janeiro. Uau, 15 anos. É. 15 anos, toda sexta-feira. É. Se não aparecesse pastor nenhum, nós dois íamos tomar café. Então a gente legal. tomava café e tinha uma conversa pastoral. E que a gente tinha. Teve dessa sexta-feira que a gente não tinha nem assunto, a gente ajoelhava e orava. Que legal. Às vezes precisava muito. E ali, eu particularmente fui nessa época muito influenciado a não andar sozinho. Uhum. Não, eu já tinha um quê de não querer andar sozinho, porque eu vinha de uma história de um pastor solitário, déspota, tirano, que nunca me foi referência. Coisa rara, né? Coisa rara, né? E aí eu dizia, eu não quero isso. Mas eu não tinha amigos. Sim. Não tinha amigos. E quando nós nos encontramos e a roda que você fazia parte tornou-se a minha roda. E a partir daí a gente começou o café em 89, acho que foi fevereiro, março. E foi até 2005. Nossa, é muito tempo. De 89 até E 2005. semanalmente. É muito tempo. E a gente falava muito, né? Falava muito. Falava muito. Conversas pastorais. Fala. Trazia pessoas para a gente ouvir. Tinha Era muito uma legal. importância de que, não sei se eu vejo isso hoje, mas o Conversas Pastorais parece que tem dado, no sentido Reanimado isso. de identificar, reler, interpretar e refletir sobre momentos, né, da nossa história. Sim. Né, como agora, estamos em pré-eleições e tal, quer dizer, há temas que nós temos que discutir, mas num padrão de conversa pastoral. Sim. Conquanto tinha essa coisa do aprendizado, do ensino, mas nós nos pastoreávamos mutuamente legal. nesse sentido. Legal. Para a gente não tropeçar no que vinha acontecendo. E a gente estudou muita coisa. Você falando isso, quando eu penso no Conversas Pastorais atual, eu penso uma coisa mais ou menos assim, sabe? Eu tenho saudade disso aí. Sim. Mas naquela época a gente reunia 15, 10, 20 pastores. Sim. Não tinha internet, não tinha transmissão ao vivo, não era um auditório, a gente... hoje é diferente. A gente telefonava para os pastores. Agora dá para ligar até por vídeo, né? No último Conversas Pastorais que a gente teve, que foi com a Susana Heschel, depois eu saí para almoçar com um grupo de pastores, eu perguntei para eles, e aí, como é que está rolando Conversas Pastorais? Aí eles, muito educado e amorosamente, disseram, mestre, tá chato. Porque está muito auditório. Sério? Sabe, embora eu acredite, claro que eu acredito que os conteúdos são relevantes, Demais. são impactantes, são inspirativos, são pedagógicos, Sim, são profundos teologicamente, a gente tratou. Muito. Mas sim, eu acho que o Conversas Pastorais tem que ser mais conversa, né? Isso. Então, estou planejando para o ano que vem dar uma mexida no Conversas Pastorais mensal para ele virar conversa. Que é muito o que a gente quer fazer no Congresso. Congresso a gente quer fazer conversa. É um congresso de conversa. Inclusive, o tema do congresso é conversa. Conversa. O tema Vírgula. do congresso é vírgula. Isso, é vírgula. Congresso. Até porque, Vitor, quando íamos a congressos nos anos 90, não foram poucas as vezes que a gente preferia ficar nas conversas do café, com do certeza. almoço e do jantar. Sim. Não é verdade? Sem dúvida. Era muito mais interessante. Quando nós começamos o nosso encontro, era uma ideia de deixar o café na mesa e a gente ficar ali conversando. O que aconteceu na última quinta-feira, quando ela estava lá assinando os livros, as rodinhas que se criaram. Foi muito em volta, legal que isso. aquilo foi muito produtivo. Foi muito legal, porque Foi. enquanto a Suzana ficou assinando os livros, o pessoal foi se juntando e trocando ideias, reencontrando, trocando telefone. Você também é de São Caetano, você... Isso é muito legal. ali, gostei muito daquilo. Você falou do congresso da CEPAL que a gente ia, né? Eu ia muito no congresso da CEPAL, depois da Vinde com o Caio Fábio. Eu lembro um congresso da CEPAL que o Douglas Spurlock, que era meu orientador, o meu mentor, e ele era um mentor de pastores, né? E investiu muito em pastores jovens, como era o meu caso.
teve um almoço, tinha uma mesa, né? 4 pessoas ou 3 pessoas. Aí o Douglas chegou e sentou. Aí um puxou cadeira, um puxou... Daqui a pouco tinha uns 30 caras em volta daquela mesa. E o Douglas falando e perguntando, a gente discutindo. Era sensacional. Foi muito comum. Tanto que às vezes as plenárias começavam... E a galera tava conversando. Não, e os caras ficavam na bronca, que a gente não queria ir. Então o refeitório do almoço fechava e a gente ficava lá. E os caras, oh, tem que sair, não sei o quê. Vamos pro auditório. Ficava louco da vida, que acabavam com a roda de conversa, que para ele era a coisa mais importante do Congresso. Você não pegou essa fase? Não Você peguei. nunca foi no Congresso assim? Não, nunca fui. Na verdade, eu acho que isso é uma das coisas que a gente precisa reaprender, né, no ambiente pastoral, porque o pastor está toda hora praticamente sendo... Ele precisa estar ensinando alguém, ele está aconselhando alguém, então tem pouca conversa na rotina, na vivência, né? Quando eu paro para pensar na minha história e, pô, como que eu vim parar aqui? Da onde que foi que saiu e surgiu o Vitor Pastor? É quase como você falando do Conversas na sua vida. Enquanto eu planejava outras coisas, Deus ia planejando e fazendo acontecer as dele. Porque eu estava fazendo engenharia, né, engenharia mecânica, tinha me formado no Senai. Só que todo o ambiente que eu ia era no Senai, eu tinha um grupo na hora do intervalo. Era na faculdade, eu tinha um grupo na hora do intervalo. Em todo lugar que eu estava acontecendo grupos de leitura do Evangelho. E de repente eu estou me vendo nesse ambiente, toda hora conversando com alguém, aconselhando alguém, abraçando alguém. Aí você para de ter amigo, cara. Porque você se torna a referência das pessoas, a pessoa que ora por elas. E a gente não aprende a construir esse espaço sendo de amizade. É tipo assim, eu sou aquele que oferece a ele. Você é meio guru dos caras. Exatamente. Deixou de ser um amigo. Exatamente. Eles não te veem mais como um igual entre eles. Não. Então, você passa a ser consumido. Exato. Então, eu acho que isso é legal. Sim. É o ambiente onde, poxa vida, o dia que eu vier conversar com o Ed, o dia que eu vier conversar com o Brega, cara, ele pode me contar da vida dele. E a gente sabe que na hora que você está ensinando, eu estou anotando, mas você pode me contar da sua vida. E eu acho que esse ambiente, esse espaço, a gente precisa reaprender. Um espaço onde a gente não se identifica no título, na função, né? Melhor dizendo. E eu, né, como mais jovem, 27 anos, eu olho para os meus amigos que acabaram de começar como eu na jornada pastoral, e isso já é uma dor hoje, e muito novo, 4, 5 anos. Pô, eu tenho de ministério pastoral mais do que a sua idade. O Brega tem o dobro. Você imagina, né? Eu vou completar 39 anos de ordenação. Você vai completar 39 anos de ordenação. Sim. 86 eu fui. Você já passou. 86. Você nasceu em 94. Em 86 foi a minha ordenação. A sua foi quando? A minha foi em 83. 83. Dezembro de 83. Os pastores, seus parceiros mais jovens, assim, falam sobre isso? Falam sobre isso. E é quase que... Eu tenho um amigo, pastor, em Brasília, e a gente fez um acordo, cara, nós dois. Falei, cara, a gente vai se ver periodicamente. Eu vou vir a Brasília, você vai a São Paulo com a sua esposa, eu vou vir com a Luísa para Brasília. A gente fez um acordo, porque senão cada um se envolve na sua rotina, né, nos seus atendimentos, nas suas celebrações e tudo esse negócio, e a gente se perde. E quando a gente vai perceber, não é que não tem quem se importe, a gente não tem mais tempo para isso daí. A gente se tornou essa pessoa que está sendo consumida o tempo inteiro, está aconselhando o tempo inteiro, está tendo que ser o abraço o tempo inteiro, e a gente se perdeu nas relações de pares, de iguais. Né? Então, eu acho que essa proposta do Conversas, né, e até a inteligência do vírgula, Conversas, vírgula, ela é muito atual, ela é muito contemporânea, e mais do que isso, eu acho que vai quase que antecipar a dor de pessoas como eu. Então já está antecipando, porque eu poderia pensar nisso daqui 20 anos. Com 30 anos de ministério, poxa vida, eu não tenho um Ed na minha vida que eu possa dizer que a gente tem 20 anos de amizade. Porque minhas relações foram todas ministeriais. Aí o cara que eu achava que era meu amigo, ele virou pastor da Por Amor, só que um dia precisou ir embora. Aí quem é meu amigo? As relações ficam instrumentalizadas, né? Ficam pragmáticas e às vezes competitivas. Às vezes, o mercado né? força nesse sentido. Eu estava procurando uma palavra aqui para funcionais, relações funcionais. Exato. Entendeu? Poxa, isso é muito cruel, né? cara. É muito fácil a gente cair nisso aí. Sim. Muito fácil.
Agora, Ed e Vitor, voltando na pergunta, né, na questão colocada, pensando no Congresso de Conversas Pastorais, quando me chegou a pergunta, não teve como a gente não tentar elaborar uma resposta. Aí descobri que não ia encontrar uma resposta, né, que eu pudesse, numa frase, dissecar a ideia. Porque indo para 40 anos de pastorado credenciado, vamos dizer assim, né, formal, mas quase 50 anos de liderança espiritual, né, de liderança nos ambientes, eu acho que essa pergunta ela teria respostas diferentes em cada momento, em cada ciclo, em cada tempo, em cada estação. Se me fizessem essa pergunta lá na década de 80, eu teria uma resposta. Porque as minhas referências De pastores eram completamente diferentes. Então eu diria assim, lá nos anos 80, é pregar o evangelho, ganhar alma para Jesus e organizar a igreja, organizar os ministérios, os departamentos, atender as faixas etárias e tal. É para isso que serve um pastor. Essa é uma pergunta lá dos anos 80. Se a gente fosse perguntar isso nos anos 90, a gente teria uma outra resposta, talvez nessa coisa assim de dar aquilo, até o que foi realidade para nós, de imprimir a filosofia, né, do ministério, de dependendo da igreja, da comunidade que você está, o que é o melhor nela, o que não é, para você alcançar resultado. Talvez o ano 90 ser pastor é levar a igreja a ter resultado. Resultado. Resultado é crescimento. Crescimento. Isso, Crescer. Isso, crescimento. Pastor que a igreja não cresce é um fracassado. É um fracassado. É. Tá aí para quê, velho? Aí entre os anos 2000, que é um outro período, uma outra estação, que a gente viveu na virada do milênio, uma expectativa de que nós encontraríamos um mundo ateu, né? Um mundo secular, um mundo completamente avesso ao mundo religioso, e ao contrário. A gente vira o milênio com as religiosidades tomando conta afloradas, das pessoas, afloradas, por várias razões, talvez o medo, né, que assolou todo mundo naquela época. E aí você tem, talvez isso para mim é o que a gente vem tentando responder, nesse tempo, que aí eu diria assim, seria uma das minhas respostas hoje, parece-me que um pastor hoje serve para, como essa luz que está aqui em mim e você consegue ver detalhes, né, de como eu estou vestido, meu rosto e tal, a gente tem essa, talvez por Deus mesmo, a capacidade de iluminar situações. A pessoa me liga, te liga, Ed, preciso falar com você, ele coloca uma situação na mesa e você bate os olhos como se batesse um farol ali, e você vai apontando e trazendo luz para aquela situação. Então, às vezes, eu me vejo assim, atendendo uma pessoa. Interessante você falar isso. A minha última conversa pastoral, de aconselhamento pastoral, foi a semana passada, um casal numa crise conjugal. Eu não os conhecia, eles entraram na minha sala, os dois chorando, para você ter uma ideia. E eles começaram a falar, eu ouvi. A primeira coisa que me ocorreu foi, vocês foram para uma sala muito escura. Eu vou abrir a porta e vou trazer vocês de volta para essa sala aqui iluminada. Você falando aí da luz, É isso aí. foi exatamente isso que eu falei para eles. Vocês estão numa escuridão, vocês caíram num momento da vida de vocês que é escuridão, vocês não estão enxergando nada, está tudo distorcido. Volta para a luz aqui, volta para a luz. Interessantíssimo isso. Hoje me vem isso, e aí, tentando compatibilizar com as outras duas respostas de outras estações, né? Eu diria assim, lá nos anos 80, ficava a semana inteira pensando no que é que eu vou pregar para dar conta das repercussões daquilo que eu pregar. Hoje, na verdade, quando eu ouço as pessoas,
e lanço luz sobre o que está acontecendo, eu ganho argumentações para dizer muito para muita gente, porque a própria situação iluminada traz para mim argumentações para poder servir melhor, né? E quem sabe estruturar, escorar pessoas com melhores argumentações. E aí entra, inclusive, trazer a Bíblia, né, para esse momento aqui. Não aquilo de repente, já senta aí que eu vou abrir a Bíblia e vou conversar com você sobre o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Eu quero enxergar o que está acontecendo para encontrar no texto bíblico o que é que o Evangelho diz a respeito disso. E isso vai me amadurecendo para o que vem. E a gente não sabe o que vem, né, Vitor? Não sabe. A gente não sabe o que vem. Sabe então, assim, uma tentativa de responder para que serve um pastor. A estação que nós estamos da vida, ou pelo menos que eu estou, é assim, eu preciso estar atento para quando ouvir, botar os olhos como que se iluminando a situação, porque às vezes isso só já resolve a vida das pessoas que vieram te procurar. Você viu isso? Você viu isso? Você enxergou isso? E aí a pessoa, de si mesmo, ele sai, às vezes, para dar. Às vezes não, isso geralmente acontece. Geralmente acontece. Você falando, eu acho também que consigo enxergar no tempo. Aí eu já não sei se é no tempo foi mudando o modelo do que é ser pastor, ou se nós fomos envelhecendo e fomos nós deixando alguns modelos para trás. E aí eu perguntaria para você se esses modelos aí, eles ficaram mesmo para trás ou eles ainda existem hoje? O que eu pensava, né, enquanto escutava, é que há muitas pessoas ainda então que estão lá na década de 80 e 90, né? Eu acho que tem muito a ver com a gente, né, com você, comigo. E quando a Fê mandou para mim, a gente quer conversar sobre para que serve um pastor, na hora, a primeira coisa que veio no meu coração foi que quando nasce a Por Amor, a primeira coisa que eu descobri é o que o pastor não é. Porque... O que não é? Então, porque aí para responder isso, né, para pensar nisso, a minha história é um pouco diferente. O que acontece geralmente? É o seminário, é a faculdade de teologia. Então, como eu disse, eu estava na faculdade de engenharia, tinha acabado de me formar no Senai, estava envolvido no mercado de trabalho, numa empresa de máquinas de fazer carro. Então, assim, esse era o mundo que eu estava construindo, esse era o meu futuro que eu estava construindo. E, de repente, eu comecei a fazer vídeos na internet, e na época, isso é 2012, não tinha essa parada de YouTube que tem hoje, não tinha youtuber. Hoje é profissão. Na época, não. Sim. Eu lembro, na época, a primeira vez que um vídeo meu bateu 1000 visualizações. Era impressionante. Era impressionante. Como que tem 1000 pessoas? De onde são essas 1000 pessoas? Não tinha essa ideia. Sabem que eu Exatamente. existo, né? Como é que chegou para elas? Quem são essas pessoas? E aconteceu muito rápido. Aí, de repente, eu estava na faculdade, fazia estágio em engenharia, mas comecei a receber muitos convites para pregar. Então, eu comecei a falar por aí. E aí eu estudando e falando. De repente não dava conta mais de estudar, porque era muito convite. Teve uma época, isso era 2013, 2014, e recebia mais de 90 convites por dia. Por dia? Por dia. Meu Deus. Por dia. Foi uma confusão, porque eu não tinha... Eu não recebi 90 convites em 40 anos. Em 40 anos. Esse é o fenômeno evangélico, né? No nosso país é assim. Muito... Desse tempo. Desse tempo. De mídias sociais. E aí você imagina os pastores, diversos tipos de igreja, olhando para a juventude deles e falando, eles precisam de uma referência, eles precisam de alguém, eu não consigo me comunicar com eles. Aí tem um garoto lá que está fazendo vídeo na internet e tal. Então começaram a me levar nesse intuito. Tem um garoto aqui, o Vitor, ele serviu a Jesus no Senai, ele fez grupo não sei aonde, ele faz evangelismo lá na cidade dele. Então eu tinha um projeto que chamava Por Amor a uma Vida, que hoje é inclusive o braço social da Por Amor, que é a nossa comunidade. Então eu já fazia isso na época, eu ia até o Brás, comprava camiseta lisa na Fenomenal,
Aí eu mandava estampar do outro lado da rua umas fotos de frases bem crentes, assim, tipo, Jesus é o herói, essas coisas assim, vendia. E o dinheiro eu investia em missões. Eu lembro que a primeira ação que a gente fez foi comprar chinelo para a galera lá do Ribeirinhos. Porque a gente ficou sabendo que estava muito quente e a galera estava queimando o pé porque não tinha chinelo. Então a gente mandou chinelo para lá. Então tem um garoto lá em São Caetano que com 15 anos fazia grupo no Senai. Então os pastores começaram a me levar com essa intenção. É uma referência, tal. Para a juventude. Para a juventude. E de repente eu já não tinha tempo para outra coisa. Só que aí foi onde eu me tornei o pregador. Me chamavam, é um pastor, vai ser pastor. Mas a função era pregar. E aí, de repente, começa a crescer. E aí agora, além de crescer, né, a popularidade, você também faz idade. Então tinha 16, 17, agora 18, 19. As coisas vão mudando, né? E agora tem a Por Amor. Nasce a Por Amor. Por Amor tá lá. E o que eu tinha de background? Pregar. Eu pregava todo dia. Todo dia. Todo dia tinha culto na Por Amor. Não. Todo dia eu estava pregando todo dia você estava pregando em algum lugar. Todo dia, sem exceção. Tá, perfeito. Sem exceção. Aí quando surge a Por Amor? Surgiu a Por Amor. O que era para mim ser um pastor? Pregar. Só que o auditório não tem nome, né? Não tem nome o auditório. E, pô, imagina, eu chego lá no Rio de Janeiro, que é onde você pastoreia, a gente almoça, você me leva pro hotel, eu me troco, prego na sua conferência, aí você já me leva para outra igreja no Rio que eu prego à noite, e esse cara me leva para o aeroporto, que eu tenho que voltar para minha cidade, que no outro dia eu vou... Então, ninguém tem nome. O que você tem é agenda, o que você tem é compromisso. E tudo isso ali, 19 a 20 anos de idade. Quando a Por Amor aparece, a Por Amor nasce, por, não sei se um ano e meio, algo parecido com isso. A Por Amor foi quase que um espaço da minha agenda. Então, domingo eu não prego mais em outro lugar. Eu prego na Por Amor. Então, eu voltava para casa no sábado e viajava na segunda. Domingo eu estava na Por Amor. Na Por Amor. E aí foi quando eu comecei a aprender ali o que não é ser pastor. E a primeira coisa que eu aprendi é que ser pastor não é pregar. Não é só pregar. Aí, de repente, tem uma história de uma pessoa aqui que a mensagem que eu preguei domingo passado não serve para ela. Porque a mensagem que eu preguei domingo passado não tem nome, ou melhor, tem o nome do Vitor, é a minha experiência, é a minha história. Só que a minha história, a minha experiência está completamente relacionado com o meu contexto, com a minha vida, com o ambiente que eu fui construído, com a minha idade, com os meus dilemas, com a minha formação, com o que eu ouvia na adolescência. Então, eu comecei a perceber que eu não dava conta do palco. A primeira coisa que eu aprendi é que pregar de domingo não dá conta de pastorear uma igreja. Essa foi a primeira coisa que eu pensei quando a Fê mandou a mensagem para mim. Então, para que serve um pastor? Aí veio na hora na minha cabeça. Bom, o que eu aprendi. Primeira coisa. Agora, o que é? Exatamente, é que não pode ser só um pregador. Porque dá para pregar super bem, dá para, né? Eu sofri muito com isso aí. Sofri muito porque o eixo do meu ministério pastoral é o púlpito. E eu ouvi muito na minha vida coisas do tipo, você não é um pastor, você é um pregador. Você não é um pastor, você é um pregador. E eu acreditei nesse negócio. Um dia eu acreditei nisso e eu acreditei nisso não como se fosse um elogio, sabe? Mas como uma crítica. Do tipo, teve uma pessoa que falou assim para mim, você não é pastor de ovelhas, você é pastor de rebanho. Você fala com multidão, você não fala com um. Eu percebia que as pessoas às vezes vinham falar comigo, na maioria das vezes, tipo assim, me elogiando. Que você é um pregador, que todo mundo ouve, você é um pregador popular, você não é um pastor, você é um pregador. Mas aquilo lá no fundo de mim me doía muito profundamente. Me doía. E eu tive que fazer as pazes com esse negócio. Por quê? Porque, primeiro que as pessoas não sabem qual é a minha agenda depois que eu saio do púlpito, antes de eu subir e depois que eu desci. Entre domingos, né? Entre domingos. Entre domingos. Segundo, que as pessoas não sabem que se a gente consegue conversar, pregar para um auditório, é porque no meio da semana, entre os domingos, a gente estava lá no meio. A gente estava lá no meio. Então, eu tive que me reconciliar com essa ideia de que eu sei que ser pastor não é só ser um pregador.
Mas sim, o eixo do meu ministério é pastoral. É o púlpito. O eixo do meu ministério pastoral é o púlpito. Então, quando você começou a falar do tempo, eu também pensei o seguinte, que para que serve um pastor, de que pastor nós estamos falando? Porque nem todo pastor é um pregador. Nem todo pregador é pastor. Mas nem todo pastor é pregador. Nem todo pregador é profeta. Nem todo mestre é apóstolo. Sabe? Então, eu acho que também tem isso de que pastor nós estamos falando. Sim, sim. Eu lembro que na nossa época que a gente começou, eu via nitidamente, eu ia pregar nas igrejas, eu chegava numa igreja, o pastor, ele sabia o nome de todo mundo. Eu chegava numa outra igreja, o pastor dizia, quando eu cheguei aqui não tinha casa pastoral, não tinha templo e não tinha Kombi, aí nós compramos uma Kombi, nós compramos uma máquina de Xerox. Eu falei, esse cara é um administrador. Entendeu? Esse ali já é um pastor, o outro era evangelista. Eu consegui enxergar isso assim muito nitidamente, depende do pastor, é um ministério de um jeito. Agora, eu estava... Você terminou sua... Não, pode interromper, inclusive. Eu vou te interromper depois. Eu estava tentando encontrar uma outra resposta e enquanto o Vitor falava, a gente já conversou sobre isso. Eu sempre tive uma dificuldade, né, de assim, você prega para um auditório, mas você pastoreia pessoas, né? Talvez uma das nossas tarefas pastorais como pregador seja viabilizar a possibilidade de que esse auditório vire comunidade e que, enquanto comunidade, ela se mútuo pastoreie de modo... Você pode não saber o nome de uma delas ou de todas elas, mas tem quem sabe. E a comunidade dá conta disso. E parece-me ser essa uma tarefa pastoral, não é? Além do pregador. Com certeza. Viabilizar de modo que a comunidade identifique quem é que está ali. E me parece que aqui vocês têm crescido muito nesse sentido. Né? Uma grande mobilização e há muita gente servindo, embora você, óbvio, não tenha obrigação de saber quem são e cada um quem é. Mas você ensina, estimula, encoraja o auditório a virar comunidade. Então, acho que essa é uma tarefa pastoral. Transformar o auditório em comunidade. Hoje, nesse tempo, tenho para mim que um pastor precisa servir para ouvir. Ouvir. E aí eu concordo com o Rubem Alves, quando ele diz que há muitos cursos de oratórias, né, mas há poucos cursos de escutatória. Não é? Ouvir. E eu incluí no meu serviço pastoral o ouvir com o coração. O ouvir com o coração. Essa coisa de ouvir olhando no olho sem que nada, absolutamente nada, atrapalhe aquele momento, de modo que, em ouvindo e com o discernimento correto de lançar luz sobre aquilo que você ouviu, você se torna muito útil nessa tarefa. Isso aí eu acho que é o que salva o domingo do pregador, que é quando você sobe no púlpito, você ouviu, que é o que eu não tinha. Eu não tinha escuta. Quem eu estava escutando? A comissária de bordo no avião. Entendeu? Então eu lembro a primeira vez que esse dia para mim é um memorial assim na minha trajetória pastoral. De manhã eu recebi uma ligação de um casal da Por Amor que tinha acabado de casar e voltaram da lua de mel grávidos. E não queriam, mas voltaram grávidos. Eu falei, poxa, uma bênção, tal, e aquele sentimento, aquele negócio, pô, e aí, tal, a gente não queria, acabamos de casar, dinheiro, todo esse negócio. No mesmo dia, na minha sala de tarde, lá na Por Amor, um casal vem conversar comigo e diz, Vitor, a gente desistiu, tem 13 anos que a gente tenta engravidar e não consegue. E não engravida. Deu um bug assim na minha cabeça na hora, porque eu me lembrei de coisas que eu já tinha feito enquanto não se para ouvir. Eu lembro uma vez eu estava em Belo Horizonte pregando numa igreja e eu cresci na palavra da fé, né? A igreja que eu cresci,
O pastor, ele saiu da metodista, wesleyana, e meio que caminhou por esse universo da palavra da fé. Então a fé é declarar a vida e tal, tal, tal. Inclusive tem uma página do Talmidim, né, porque é uma página, que chama Montanha. Que assim, Sim. uma página acabou com todo... Resolveu. Pelo amor de Deus, eu lembro até hoje quando eu li aquilo, eu falei, Jesus amado, uma página. Uma página. E aí eu estava pregando nessa igreja em Belo Horizonte, e eu falei assim, às vezes você está orando, querendo um filho, pedindo um filho, e fica repetindo essa oração, e a sua oração pode ser comprar um berço. Compra um berço. A fé antecipa, né? Uhum. Falei isso daí, fui embora, né? Uhum. E aí eu fico imaginando a moça que comprou o berço. Há 7 anos com o berço lá no quarto. Ou Porque 13. essa 13 anos, né? É. Tipo isso, né? É isso. Não ficou tanto tempo. E aí eu olho para trás assim e eu falo o que eu estava dizendo, o que eu estava fazendo. Mas eu tinha a minha experiência, como se todo mundo tivesse as mesmas possibilidades de experimentarem aquilo que eu experimentei. Então, eu ia para o púlpito, eu ia para o palco, eu ia para o auditório e eu só tinha o meu mundo para conversar comigo mesmo. Porque eu não estava ouvindo as pessoas. Então, ouvir as pessoas, escutar as pessoas, o dilema das pessoas, as angústias das pessoas, me salvou de ser esse cara, de ser esse pregador, que sabe falar, que vai manusear bem, que vai emocionar um, emocionar o outro. E é claro que dos 1000 que ouvir, um que fizer vai rolar, e aquele é o que tem a fé, e tudo esse negócio. Então, ouvir, aprender a ouvir, me salvou, em muitas maneiras. E um dos fenômenos, né, que nós temos nesse tempo são as comunicações, ou é o fenômeno da comunicação, da intercomunicação. Um volume de pessoas falando o tempo todo, ensinando o tempo todo. Na verdade, eu falo por mim, eu estou muito esgotado de ensinos, Ed, de ensinos. E cada vez mais feliz quando eu posso estar numa roda de amigos, né, ou numa caminhada, ou como aqui agora, e poder falar e vocês olhando para mim, me ouvindo. Né? E eu fico imaginando o quanto as pessoas, os faladores, né, inspiram a maioria a falarem também. Dê a sua opinião, né? Fale sobre isso, você não tem uma opinião a respeito e tal. E aí você vai avolumando o número de gente falando. Né? E o normal, na prática pastoral, é você ouvir destes faladores, inclusive, que eles não têm com quem conversar. Pô, você é um falador e não tem com quem conversar. Do tipo, não tem com quem conversar, o que de fato ele precisa conversar, o que ele precisa dizer. E eu acho que para isso serve um pastor. O pastor sai para dizer assim, então, você está ensinando aí sobre coach, sobre escatologia, sobre crescimento de igreja, mas o que está pegando aí dentro? O que está pegando aí dentro? Acho que o pastor, ele tem habilidade, ele tem equipamento em si suficiente para seduzir a pessoa para uma conversa, pensando inclusive na cura dele, porque alguns estão indo para o fim nessa história, não é? E a gente pode seduzi-lo a dizer aquilo que ele não diria em palco nenhum e para ninguém, e que está secando a alma dele, como o Senhor disse algumas vezes, né? Vendendo a própria alma, né? Para ganhar o mundo, ou para ganhar a atenção do mundo, a alma vai secando. Né? Então, eu acho que nós estamos tendo que encarar esse fenômeno da intercomunicação em que todo mundo fala, mas raros aqueles que ouvem com o coração, com a alma, que sabe fazer silêncio enquanto o outro fala. Eu aprendi para que o pastor não serve ou o que ele não é. Uma das coisas que fez muita diferença na minha vida foi quando eu aprendi que eu não era obrigado a ter resposta. Que ouvir amorosamente, ouvir atentamente, de ouvir, ou simplesmente estar,
Eu me lembro que teve um dia que... Posso fazer um parente? E falar bem de você? Pode, se é para falar bem de mim. Sabe quando nossa amizade ganhou uma densidade grave, assim, profunda? Quando a minha sogra faleceu. Eu estava lá no velório do Araçá, com o meu cunhado cuidando da papelada, as coisas, e você chegou. Você e Nobu chegaram. E eu perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Morreu alguém lá da Ibabe? Não, nós viemos para ficar com você. Mano, aquilo, pô, esses caras são meus amigos, Vitor. Coisa E era boa. madrugada, alguma coisa assim. Era madrugada, isso aí, quer dizer, estar, você falou do estar. Assim, você não me disse nada, vocês apareceram lá para ficar comigo. Desculpa o parênteses. Eu lembro um dia que uma ovelha minha me pediu para conversar comigo e ele desabafou um conflito dele com o pai. Mas pensa um negócio assim horroroso. Ele falou, eu não tive resposta, não tinha o que dizer e tal. E aí, passados alguns anos, ele me chamou de novo. E ele falou assim, estou muito magoado com você, ressentido, estou muito... E eu falei, o que eu fiz, meu? Ele falou, então, nada. Aí eu falei, como assim? Ele falou, eu te contei o maior conflito da minha vida e você não fez nada. Aí eu falei assim para ele, cara, eu não fiz nada porque não tinha o que fazer. Uma confusão que não tinha solução, não tinha o que fazer. Ele falou assim, então, mas eu não esperava a solução, só esperava a sua companhia. Eu esperava que você de vez em quando dissesse, e aí, como é que está seu coração? Porque eu sei que não tem solução. Mas eu não queria solução. Cara, quando eu descobri isso, que eu como pastor não tenho que dar solução para ninguém, eu não tenho que dar a resposta certa, eu não tenho nada, isso para mim foi muito libertador. Sim, sim. A primeira coisa o estar presente, o ouvir, o acolher, não julgar, do tipo, uma alegria que eu tenho é quando uma pessoa vem falar comigo, ela diz assim, Ed, eu vim falar com você porque eu sei que você não vai me julgar. Quando ela começa falando assim, eu falo, bom, já vem aí alguma confusão, mas eu fico muito, muito, muito feliz, porque essa pessoa percebeu que ela pode, sabe, se eu não vou conseguir ajudá-la, atrapalhar, Atrapalhar também não vai, vou. né? Mas assim, não ter que dar resposta, ter solução e tal, e ouvir às vezes é tudo. E quantas vezes você ouviu uma pessoa que só ela falou e ela fala, pastor, foi muito bom conversar com o senhor também. Não falamos nada. Falamos nada. Né? Mas eu acho que isso, o pastor serve e tal. E aí, uma outra coisa que também me abençoou demais foi uma conversa que eu tive com Osmar Ludovico, que é um pastor de pastores, pastor de pastores, enfim. E eu tive um aconselhamento pastoral e logo em seguida, eu acho, eu fui almoçar com o Osmar. E, novamente, aquela situação que me foi apresentada era uma confusão que não tinha o que fazer. Tem resposta. Não tinha resposta, não tinha o que fazer, não tinha nada. E eu lembro que eu falei assim, se eu tivesse na situação desse homem, eu não vejo solução, eu não ia querer voltar para minha casa. E aquilo me mexeu tão profundamente que eu saí muito impactado. Assim. E eu reparti com o Osmar. E aí o Osmar falou assim para mim, mas você não tem que dar solução de nada. Você só tem que ajudá-lo a enxergar Jesus ao lado dele na confusão dele. Cara, eu achei essa figura muito linda que o Osmar me ensinou. Para que serve um pastor? Eu não sei nem se a palavra certa é essa, mas é ajudar
que é muito a figura do Espírito Santo, né? Paracletar. Iluminar, né? Para que as pessoas vejam a face de Jesus, né? O Packer diz que o Espírito Santo é uma luz atrás da gente, que ilumina a face de Jesus que está diante de nós, para que com o Espírito Santo iluminando a gente enxergue Jesus. E aí eu pensei isso, o pastor é um tipo de Paráclitos, que se coloca ao lado das pessoas para que elas enxerguem Jesus junto com elas. E Jesus está aí, tipo, a solução não está em mim. A resposta que você está querendo, não sou eu que te dou, a solução não tenho para te dar. Mas se você encontrar Jesus aí onde você está, porque Ele está aí... Então, eu acho que essas duas coisas foram muito libertadoras para mim. Eu não tenho que dar a solução, dar a resposta, mas se eu puder ser usado por Deus para que a pessoa tenha um encontro com Jesus no lugar onde ela está, esse é o meu papel pastoral. O que eu acho, inclusive, que nós pastores, às vezes, atravessamos a linha e começamos a dar palpite, dizer o que a pessoa tem que fazer, deixar de fazer, e etc. Né? Acho que para isso, o pastor não deveria servir para isso. Pastor não é oráculo. Não. Exatamente, pastor não é oráculo. Não é. Agora, essa ideia de que eu vou consultar o profeta e o profeta vai me dizer o que eu tenho que fazer, a vida é sua. Exato. Você que vai assumir a responsabilidade. Tenha um encontro com Jesus aí. E dentro desse aspecto, eu até queria consultar o Vitor, né? Aos 27 anos, né? Uma coisa que eu aprendi antes de querer dar solução para aquilo que me foi trazido, que é um absurdo sem resposta, é traduzir aquilo em oração, junto com a pessoa. Eu não tenho o que orar por você a não ser orar o que você narrou. Essa é uma questão entre você e Deus, e eu vou te ajudar a orar isso aqui. E às vezes eu faço esse exercício junto com a pessoa. Legal. Eu lembro-me das pessoas que me ensinaram a orar, e hoje eu tenho buscado um pouco essa prática. Sobre isso que você deve orar. Perguntar para mim, ok, mas eu não tenho resposta. Mas há quem tem. Há quem tem. E aí, Vitor, como nos da sua geração encara essa questão da oração? Cabe ao pastor a oração? Cai bem ao pastor a oração? Ou a gente está lembra daquela... Lembro uma vez que nós fomos no Seminário do Sul, que o pessoal veio assim, não, orar é bobagem, deixa isso para lá. Ainda ora. Deus já sabe, ainda oram. Lembra disso? É interessante que, enquanto a gente almoçava mais cedo, até comentei um pouco sobre isso com o Ed, que eu acho que às vezes a gente aprende tanta coisa, e uma das coisas que os discípulos de Jesus perguntaram para ele é, mestre, ensina-nos a orar. Como você ora? E eu acho interessante que eles já tinham visto Jesus fazendo muitas coisas, mas eles não perguntaram outra coisa. Eles falaram, como é que você ora? Como é que você fala com o Pai? E eu penso que essa é uma função pastoral e que, infelizmente, hoje eu até me assusto muitas vezes com algumas falas, como se quase que a oração ela não é tão necessária quanto dizíamos. Tem que ir para a vida. É muito bonito, por exemplo, a expressão, né, do Rush, que minhas pernas oravam e tal. Só que eu percebo que muitas vezes essa parada de as minhas pernas oram enquanto eu vivo faz a gente perder a sensibilidade do toque do que é estar só com o nosso Pai Celestial e conseguir perceber Ele. É mais ou menos, desculpa te interromper, é mais ou menos eu falar assim, eu estou cuidando da minha família o tempo todo, quando eu estou na rua trabalhando, eu estou pela minha família. Tá, mas você nunca está aqui com a gente. Exato. Né? Mesmo que você falar isso para Deus, olha, eu estou servindo a Deus o tempo todo, eu estou com Deus o tempo... Tá, mas você nunca conversa comigo? Exatamente. É aquela conversa, né? Parece até clichê, a esposa falar, pô, cadê você? Né? Não, amor, mas a gente está fazendo coisa junto toda hora, a gente está ali junto, a gente está na minha mãe junto, a gente está no trabalho junto, a gente está aqui. Não, mas cadê você? Onde você está?
E eu nunca vou me esquecer uma experiência que eu tive. Ainda adolescente, eu tinha que tomar uma decisão e eu tinha uma clareza que o Espírito Santo estava falando comigo, vira direita. Decisão é a direita, vai para cá. Mas eu não queria direita, eu queria esquerda de todo jeito. Eu virei para a esquerda. Sabe na hora que você toma a decisão, você já toma assim, não vai ser legal. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim, eu estava no meu carro, enfim, voltei para casa, minha mãe lembra desse dia até hoje, que eu ainda morava com ela. Minha mãe na cozinha, eu entrei, oi mãe, oi, já fui entrando pro quarto direto. Entrei no meu quarto, fechei a porta, comecei a chorar. Falei, Jesus, me perdoe. Me perdoe, eu resisti à sua voz. Eu resisti o que você falou comigo e tal. Eu não quero mais fazer isso. Me devolve a sua presença. Eu tinha esse negócio, Jesus sumiu. Jesus foi embora. Né? O Espírito Santo saiu de Saul, saiu do Vitor agora. Eu pensava assim. E eu lembro que eu escutei uma voz tão doce no meu coração dizendo assim, Vitor, eu tô aqui. Eu tô aqui. A grande parada é que quando você vira aquele caminho e você vai por conta própria, você se perde de você e não se encontra em mim. E aí você perdido de você, você some. E aí você fica tentando me pegar, mas não sou eu que não estou lá, você não está. Você se perdeu. Então eu penso que uma das coisas que eu, falando agora da minha geração, preciso de vocês, ensina-nos a orar. Como é que ora? Como é que ora? Como que eu posso me colocar diante do nosso Pai? O que isso gera em mim? O que eu posso esperar desse momento? É o que eu estava dizendo, cresci nesse lugar de palavra da fé. Na época, a oração da fé tem assim, eu estou orando para a resposta, e a resposta está em algum espaço, está em algum lugar, está em alguma matéria, dependendo qual seja o motivo que me leva à oração. Mas e agora? Como é que a gente faz a oração agora? Então, eu acho interessante isso, que os discípulos perguntaram para Jesus como orar, e não como curar, como andar sobre as águas. Não perguntaram isso aí. Perguntaram como que a gente ora. E eu acho que essa é uma das funções pastorais. Responder essa pergunta inconsciente das pessoas. Porque está no inconsciente, infelizmente está no inconsciente. Elas nem perguntam isso mais. Como é que faz para orar? Mas está lá. Está lá. Se a gente andar no meio, né, da comunidade e sair perguntando, como é que faz? Como é que você ora? A pessoa fala, então, como é que é esse caminho? Você tem um caminho, você tem uma liturgia? A gente foi perdendo, eu acredito, isso daí. A gente precisa, assim, voltar para esse espaço, e é algo que eu me mantenho pastoreando a mim mesmo, para que eu não me perca desse espaço íntimo, silencioso, de oração, né, e tudo isso daí. Porque é aquilo, né? Se eu não estou no meu lugar da oração, se eu não estou, vamos dizer, em dia com esse espaço, com essa rotina, com essa comunhão de oração, eu não vou lembrar de fazer isso com você que veio até o atendimento pastoral comigo. Eu não vou dar tanta importância assim como você vai orar se eu nem me percebo orando, se eu não me percebo nesse espaço, né? Então eu diria que sim, a gente precisa disso e a gente precisa falar disso. E nós como pastores penso que temos que responder essa pergunta dos discípulos a Jesus, como é que ora? Enquanto você falava, eu fiz um sermão. Porque por trás dessa pergunta das pessoas, né, como eu devo orar? Como é que eu posso orar sobre isso? Tem algumas outras perguntas. Onde está Deus nisso tudo? O que Deus tem a ver com isso? Porque tem muita coisa que, tipo, a gente não consegue relacionar com Deus. A gente acha que Deus não tem nada a ver. Mas Deus tem tudo a ver com tudo. Né? Mas o que Ele tem a ver com isso? O que Ele tem a dizer sobre isso? Diferente, né? A conversa com o pastor é diferente da conversa com o psicólogo, com o terapeuta, com o coach. A nossa responsabilidade é dizer o que a palavra de Deus diz a respeito de uma situação, de uma circunstância, de um dilema. Né? Ontem um pastor ligou para mim e falou assim, Ed, eu vou fazer um gabinete pastoral amanhã de manhã e eu preciso te ouvir. A situação é essa, essa e essa. O que você acha? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é a visão de Deus ou a visão cristã para essa situação? O que Deus tem a dizer sobre isso? O que Deus espera de mim nessa situação? O que Deus pode fazer por mim nessa situação?
Tudo isso é uma oração, tudo isso acontece dentro da oração. E quando você falou, né, que a gente ilumina a situação, eu acho que se a gente ajuda as pessoas a fazerem a si mesmas essas perguntas, Isso. tá dentro dessa situação, o que você acha que Deus pensa? O que você acha que Deus espera de você? Eu não sei, tá, então vamos orar sobre isso. Coloque seu coração diante de Deus nisso. Agora, sabe que eu lembrei de uma história que você me contou? Que o pastor Davi Gomes foi na sua igreja. Ah, sim. Sim. Que a mulher foi e disse ao pastor, o senhor pode orar por mim? E ele disse, posso sim, vamos ajoelhar aqui. Primeiro a senhora ora, depois eu oro. Aí a mulher começou a orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, amém. Aí ele, a irmã não orou não. Ora, irmã. Aí a senhora ficou constrangida. Eu estou contando a história que você me contou, né? Não, mas ela me abençoou tanto e eu já contei verdade, essa história verdade. e assim já... Eu Aquilo estava me do ensinou lado. a orar. Aquilo me ensinou a orar. É muito. Aí a irmã, constrangida, orou de novo, meio escolhendo as palavras e meio assim. Aí, amém. Aí a irmã ainda não orou. Ah, irmã, não orou, não. Não orou, não. Ore. E aí termina aí, vai. Como é que foi? Depois disso tudo, a gente vai ganhando entendimento, né? Ele queria dizer a ela, na verdade a oração era em favor do marido dela, não é? E o modo como ela orava a Deus em favor do marido dela era mais ou menos assim, do tipo, Deus, só sabe que ele é um canalha, né? E ele disse assim, irmã, o seu coração precisa mudar. O seu coração precisa orar para valer em favor desse seu marido, para que isso sirva como uma intercessão. Né? Porque às vezes a oração é denúncia, é xingamento, né? E você coloca isso Desabafo. na conta. É, desabafo. E tudo bem, que seja. Você coloca isso na conta. E ele era muito calmo e muito didático, né? Assim, Ele tinha ensino. escola de oração, o pastor Davi Gomes. Davi. O ministério dele era a escola de Escola de oração. oração. Ele colocou uma matéria no Seminário do Sul sobre a oração, debaixo de muita resistência, inclusive, dos acadêmicos e dos alunos, inclusive. Mas aí eu estava bem... Não, então deixa eu concluir a história, porque existe o fato e existe a nossa memória do fato e a nossa narração do fato. Claro, Como foi que eu assimilei essa... Inclusive já preguei isso aí várias vezes. Que lá pelas tantas a irmã começou a chorar. E aí, quando ela começou a chorar, ele disse, agora a irmã orou. Eu já não preciso mais orar. Agora a irmã orou. E isso, para mim, foi... E quantos anos tem isso, Braga? Você era pastor no Rincão ainda? Anos 80. Anos mais 80. De 30 anos. Sabe, mais de 30 Mais de anos. 30, Né? ele Quando já eu ouvi morreu essa dali, história, eu né? falei, para mim, a oração, ela começa quando as palavras terminam, sabe? A gente pensa em oração como palavrório, falar para Deus, inclusive citar a Bíblia para Deus, como dizem tua palavra e tal, e reivindicar a palavra. Encosta Deus na parede. Declarar a palavra. Declarar na a oração. palavra, ficar exigindo de Deus, ficar dando sugestão e palpite para Deus e tal. A gente vai falando, falando, falando. E quando a palavra acaba, que você chega na lágrima, você chega no silêncio, você chega no... Você está diante de Deus ali, e as coisas que estão sendo ditas e ouvidas não cabem nem nas palavras. Sim. Mas você sabe que você orou e que Deus ouviu, e você levanta dali outra pessoa. Quer dizer, a nossa experiência pastoral é muito verborrágica, né? E esse ensina-nos a orar aí, a sensação que eu tenho que se uma pessoa hoje virasse para mim e falasse, ensina-me a orar, é como se ela estivesse perguntando, quais são as palavras certas que eu devo usar? Né? Penso que devemos ser úteis às pessoas nesse sentido de também seduzir as pessoas a desejarem a oração e o que a oração promove. Né? Uma vez alguém comentando comigo, Brega, mas o que você acha que Deus quer de nós? Né? E
e eu não tive uma outra resposta senão aquela que eu acabei adotando para mim mesmo, né? Para mim, Deus quer a nossa intimidade sempre. Deus quer a minha intimidade. Eu cheguei até a dizer que eu descobri qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu não preciso mais dessa resposta. Ele quer a minha intimidade. A minha intimidade. Filho meu, dá-me teu coração. Disso tudo que você está falando aí, me pedindo, saiba de uma coisa. Você me tem. Eu sou a sua resposta. Não o que eu posso fazer. Não o que eu posso te dar. Eu sou a sua resposta. E se eu instruir pessoas, conduzir pessoas, seduzir pessoas para este ambiente, eu vou tirar pesos enormes do meu ouvinte, do meu interlocutor. Porque ele quer a cartilha, ele quer uma relação, ele quer aquilo que você falou. Perguntaram a Jesus, tipo assim, Jesus, me dá dá o script. Né? E Deus assim, olha, eu quero o teu coração. E uma vez você entendendo isso, você me tem, e eu sou a resposta de tudo para você. E eu acho que esse é um lugar que quem nos ouve pastoralmente, não como pregador, não como mestres, não, mas pastoralmente, é um lugar que eu gostaria que as pessoas chegassem, mas para que elas cheguem, elas precisam ter algum modelo. Referência. E acho que pastor serve para... Eu gostei dessa palavra modelo aí que você falou. Eu acho que pastor também serve para isso. Quando Paulo fala, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Para as pessoas, especialmente as pessoas novas na fé, elas não enxergam Cristo, elas enxergam você. Exato. Por isso é que eu acho que, diferente do pregador itinerante, o pastor de uma comunidade, ele desce do púlpito. E a comunidade vê como ele se relaciona com a esposa dele, como é que ele se relaciona com os filhos dele, com o dinheiro dele, com o tempo dele, com os pares dele, com as outras pessoas, enfim, as pessoas veem, estão vendo a vida. Né? Eu digo sempre para os pastores da IBAB, nós não ensinamos Bíblia, nós ensinamos a viver. Sim. Nós ensinamos a viver à luz da nossa experiência espiritual. E a palavra de Deus é o nosso guia, mas a gente não está ensinando Gálatas, a gente está ensinando a seguir a Jesus a partir de Gálatas. Sim. Né? A gente não está ensinando Gálatas. Nós, pastores, não somos professores de teologia, né? E nem mesmo professores de Bíblia. Nós somos... O Paulo fala para Timóteo, você tem seguido de perto, como uma lupa. Você pode colocar uma lupa em cima de mim. Minha doutrina, minha conduta, até as minhas motivações, o Paulo fala que o Timóteo segue. Então a gente ensina isso, né? Então acho que para que serve um pastor? Para modelar, para ser uma referência no discipulado de Jesus. Quando uma pessoa diz para a gente, né, eu vejo Jesus em você, você quer elogio melhor que esse, maior que esse? Nossa. Eu vejo Jesus em você, eu vejo Cristo na sua vida, eu vejo Deus na sua vida. Pô, isso me alegra demais. Eu me lembro a primeira vez que eu escutei você falando isso, que pastor não é professor de seminário. Pastor ensina a vida, ensina a viver. Põe as pessoas na vida. Na segunda-feira, como é que faz, né? Eu lembrei do N.T. Wright, né? Ele fala assim que os líderes espirituais, eles são a linha de frente dessa nova humanidade que se inaugura na ressurreição. Olha, que lindo. Lindo, né? Então, essa fala de Paulo, ela é muito bonita. Me imite. Me imite. Olha para mim. Olha para mim. Não Quer é ver olhe para Jesus? Jesus, olha para mim. Pô. Então, me imite como eu imito a Cristo. E penso que quando a gente consegue, consciente, enfim, deixar isso claro, que olha... me imite enquanto imito a Cristo. Me imite na ambição de ser como Jesus. É quase que... Eu me vejo assim. Em muitos momentos, olha, aquilo que eu fizer não necessariamente é aquilo que Jesus faria, mas na ambição de ser, na motivação que eu tenho, se eu errar no caminho, errarei honestamente seguindo a Jesus. Sabe, eu acho que está aí essa proximidade que Timóteo pode ter de Paulo, de olhar com a lupa, e com a lupa vai ver coisa que não queria.
com a lupa vai ver coisas indesejadas, mas é com a lupa que eu consigo perceber um erro honesto, um caminho honesto, é a honestidade do coração, tá andando na luz que tem. Então, eu acho que isso que é o bonito da comunidade, que o auditório não te dá. Ô, Vitor, um dia entrou um casal no meu gabinete pastoral e aí o marido falou assim, ó, ela que quis vir, não foi eu não. Eu falei, isso aí não vai dar certo. E o cara já tirou o corpo fora, já empurrou a esposa, né? Ela falou, pastor, eu quis vir aqui sim, porque eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu falei, pois não, minha irmã. O senhor vive tudo que prega? Aí eu falei, claro que não. Claro que não. Claro que não. O evangelho é muito maior do que eu vivo, a palavra de Deus é muito maior. Mas eu posso garantir para a senhora que se tem um cara comprometido em viver tudo que eu prego, sou eu. Mas não consigo, não. Mas eu lembrei disso. É isso mesmo. Por isso que eu acho que o Paulo fala, né, para Timóteo, né? Você vê as minhas intenções. Você vê meu coração. Você falou do honesto, né? O erro honesto, o caminho honesto. Tá andando na luz que tem, né? Tá andando na luz. Se eu olhar para trás hoje, o Vitor 2022, olhar para o Vitor 2018, você fala, tinha muita coisa ali que eu não faria, não passaria nem perto. Mas a motivação do coração, o desejo de agradar Jesus, o desejo de estar no caminho com Jesus, de não chatear Jesus. Um dos versículos mais caros para mim, desde a minha adolescência, é não entristeçam o Espírito Santo. Essa sensação de que eu posso entristecê-lo traz para mim que eu também posso alegrá-lo. Então, é sempre a motivação em alegrar Jesus. Como é que eu posso fazer, não para que Jesus esteja comigo, porque ele já está, chorando ou feliz, triste ou sorridente. Eu lembro do Dr. Russell Shedd dizendo que a santidade é você viver com o temor de que Deus lá do céu olhe para você e faça assim. E o desejo de que Deus lá do céu olhe para você e abra um sorriso. Isso. Esse aí é o coração santo. Bonito. É piedoso, né? Muito. É bonito, mas sim, viver na presença de Deus, eu acho. O Franz Rosenzweig, ele diz isso, que o máximo que um homem pode esperar é andar acompanhado pelo seu Deus. Lindo, né? Lindo. O máximo que um homem pode esperar Lindo. é andar acompanhado pelo seu Deus, ou andar na companhia do seu Deus, que é o comentário dele para anda em minha presença e ser perfeito, Sim. né? Não é o perfeito Sim. sem defeito, Sim. é o perfeito de coração inteiro, né? Então, O santo é aquele que reconhece que é pecador, né? quanto mais E santo, lamenta, mais né? pecador. Né? E lamenta. Ou quanto mais santo, mais consciente. Mais né? consciente, da sua né? condição. Agora, Ed, sim, fale. eu estava aqui tentando responder a pergunta, né? Sei. Foi para isso que você chamou a gente aqui. Né? Nós também, os pastores, servem para... Gosto muito da figura do Barnabé, né? Barnabé, para mim, é uma figura pastoral maravilhosa. Primeiro, assim, o Barnabé vê a graça de Deus. Né? Ele chega lá em Antioquia. Imagina, aquela igreja devia ser uma confusão, rapaz. Estava tudo começando, bagunçado. Mas o que ele vê, né? O que ele vê? Ele vê a graça de Deus. Pastor tem que ver a graça de Deus. Tem que ver a graça de Deus. Seja lá quais forem as situações. É bater os olhos e tentar descobrir onde é que está um sinal da graça de Deus para trazer aquilo e a graça de Deus fazer aquilo que só a graça de Deus faz. A segunda coisa do Barnabé que eu gosto muito, o Barnabé era um facilitador, um cara das conexões, né? Era um cara que pega o Paulo, né? E tipo, vem comigo porque as coisas aqui estão complicadas, vamos trabalhar um pouco algumas questões para que quando você voltar, você volte para aquilo ao qual ele mesmo, Paulo, diz que foi conquistado. Né? Quer dizer, o Paulo manda João Marcos para ele, né? Do tipo assim, ou o Barnabé pega o João Marcos e prepara o João Marcos, né? Até que o Paulo, manda o Marcos, agora do jeito que ele está, eu
eu quero ele. O Barnabé, ele tem essa capacidade, né, de ver a graça em pessoas, em situações, facilitar e conduzir as pessoas a melhorarem de modo a se tornarem úteis. E eu e você, Vitor, nós já vimos isso acontecendo quantas vezes nas nossas comunidades. Pessoas tidas como inúteis pela família, inúteis pelos filhos, homens inúteis, considerados inúteis por suas mulheres, ou vice-versa, ou coisas do tipo. E num tempo contigo, num tempo com você, num tempo comigo lá no gabinete pastoral, ele se torna útil. De modo que a esposa, o marido, os filhos, os pais, os pastores, enfim, dizem, poxa, ele é útil agora. Não é? E eu acho que essa é uma tarefa pastoral. O pastor serve para enxergar a graça, onde ninguém está conseguindo ver. Aí o senhor fala assim, não, calma. Tem graça aqui. E, a partir daí, viabilizar, né, conectar, facilitar a vida deste em relação à comunidade ou em si mesmo, enfim. Mas acho que essa é uma tarefa pastoral para nos ocupar muito. Para nos ocupar muito. Eu trouxe a Bíblia para essa conversa porque eu queria provocar vocês perguntando sobre quais são os textos bíblicos que ajudam vocês a responder a pergunta para que serve um pastor. Olha, das minhas passagens favoritas é Jesus e Pedro, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Tu sabes que te amo. Então cuida das minhas ovelhas. É quase que Jesus dizendo assim, Pedro... João 21. João 21. Você me ama? Te amo. Então cuida do que amo. Cuida daquele que eu amo. Me ame cuidando daquilo que amo. E é quase que se a gente pudesse falar de um critério pastoral, o de Jesus é esse, tu me amas. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse daí é quase que por detrás de tudo que eu construí está esse. Tu me amas? Sim. Então vai lá e cuida das minhas ovelhas. Lá na Por Amor nós somos em 7 pastores, pastoras e pastores. E esse tem sido para nós um jeito de a gente ler, um critério. Está no olho dessa pessoa que ela ama Jesus. Essa pessoa quer agradar Jesus. Né? O que tem ali por detrás dessa motivação? E é claro que a gente conta com o Espírito Santo nos conduzindo nesse lugar. Né? Para não se tornar o que a gente não quer ser, de julgar o outro e tudo isso, de arrancar o joio do trigo, esse negócio todo. Mas tem amor por Jesus ali. Sabe que teve um dia que eu tinha um encontro pastoral com um camarada que tinha feito uma coisa muito ruim. Na Ibabe, comigo, feriu outras pessoas e tal, e muito ruim. Aí ele passou um tempo ali, eu estava muito ferido, sabe? Estava muito... Acho que eu posso dizer que eu estava com raiva dele. E ele me chamou para almoçar. E eu pensei, não quero ir, não vou. Eu sabia que eu tinha que ir. E eu me lembro que eu me ajoelhei no meu gabinete e eu malcriadamente falei para Jesus o seguinte, então é assim? Eles sujam e eu limpo? E eu lembro que esse dia eu ouvi como se Jesus falasse para mim, você me ama? Falei, não quero ir. Como se Jesus falasse, eu não estou perguntando se você quer ir. Estou perguntando se você me ama. É interessante isso, porque independente de qual seja o assunto ou a situação que nós, pastores e pastoras, vamos precisar tocar, se a gente consegue ir para esse lugar, para essa conversa, para esse almoço, para esse atendimento, gabinete, seja o que for, ouvindo essa voz no nosso coração, que pergunta todos os dias, tu me amas? A gente chega ali com uma outra predisposição de alma, de interesse, de motivação. Então eu diria que essa é para mim a passagem, assim, e todas as outras precisam estar construídas em cima dessa. Amor por Jesus. Gosto muito dela, uso, tenho como referência também, e digo sempre para mim e para alguns assim, né?
nós temos sempre um problema de amor para resolver com Deus. Porque o quanto Ele nos ama e nos amou, nos dificulta muito, né? Então a gente está sempre com um problema para resolver com Deus sobre amor. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, né? Não é os que guardam os meus mandamentos me amam, não, aquele que me ama. A gente tem que resolver esse problema de amor com Deus o tempo todo para poder cumprir. Mas eu gosto muito, Ed. Só um parênteses, eu acho que a gente tem um problema de amor para resolver com Deus, que ele ama os caras que a gente não ama. Exatamente. Também tem Nós temos um detalhe. problema de amor. Exatamente. Porque Deus fala pra gente, vai lá cuidar dele, porque eu amo aquele cara, vai lá. Nós temos um problema de amor. Temos um problema de amor para resolver com Deus. Com Deus, E resolvido, a gente vai lá e lava os pés e ama, enfim. Né? Quantas vezes já aconteceu isso conosco por amor, por vontade própria, nunca. Mas eu gosto muito também do Pedro, mas já mais velho, lá adiante, né? Quando ele fala aos presbíteros. Quando ele fala pastoreai o rebanho. ele diz, Pedro, né? Eu, presbítero. 1 de Pedro 5. Isso, 5. Quando ele diz assim, primeiro ele diz aquela coisa que para mim é linda, que é o que ele ouve de Jesus lá em Mateus 16, né? Quando Jesus diz sobre o que tu disseste, eu vou construir a minha igreja. A minha igreja, não é sua, é minha. E lá, né, ele ensinando os irmãos e a si mesmo, né, ele diz assim, cuidem do rebanho de Deus. De Deus. Não é nosso, é Não dele. é seu, é de Deus. É de Deus, é dele. E aí ele dá é uma cartilhazinha ali, né? De que jeito, né? De que jeito cuidar do que é De Deus. dele. E eu sempre faço... Não como dominadores, Não como... aquilo... não por constrangimento, mas com alegria. Isso. E não motivado por ganância. Ganância. Nem por tirania. Não como dominadores Não e como não como dominadores. tiranos, mas como modelo, como exemplo. Modelos. Não Aquilo- obrigado, constrangido, Isso. né? Mas com Eu alegria. tenho que estar aqui. Com alegria, Não, que nem eu ia lá almoçar com o cara, o Pedro ia dizer, aí tá errado, Ed. Não é assim. Fica aí orando mais antes de sair para esse almoço. Exatamente. E não motivado por ganância. Por ganância, por torpe ganância. Porque quando o bispo e senhor de nossas almas se manifestar, ele vai nos dar a recompensa. Esse texto, eu tenho isso como modelo. E normalmente no gabarito eu me sinto reprovado, né? Aquela examine-se pois a si mesmo. Você se examinou e chegou à conclusão que você podia tomar ceia. Eu chego à conclusão que não. Né? E aí isso me conduz à graça de Deus. Né? Então eu dou aquela esticada assim, venci uma, mas perdi na outra. Então eu fico sempre olhando para esse... E o Pedro, o que me deixa mais calmo é que ele levou muitos anos para chegar nessa consciência. Né? Quando Jesus disse para ele sobre o que ele tinha dito, ele construiria a igreja dele, era um neófito, um recém-ingresso no colégio pastoral. Não é? Mas quando ele escreve isso para a igreja, ele é um homem calejado e dizendo para os seus parceiros, não vão por outro caminho. E a outra que me impregna muito é lá do texto de Jeremias, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Que vos pastorearão e apacentarão. Consciência e entendimento. Nossa, isso... Ser um pastor segundo o coração de Deus é um tipo assim, né? Eu gostaria de ser. Sabe essa coisa assim? O que você quer que digam de você daqui a 30 anos? Você construiu uma igreja XYZ? Eu acho legal, eu gosto. Mas assim, ouvir alguém dizendo que, você tem essa coisa, parece que foi Deus mesmo que chamou, que colocou isso em você. Eu gosto dessa... E outros textos, enfim, mas esses dois textos, eles me cativam muito. E tem uma coisa que me chama muita atenção, que não necessariamente é um texto, mas diz muito,
que é João. Né? Na sua primeira epístola, ele conversa com quem quer que seja o seu público, chamando-os de amados, o tempo inteiro. E isso é muito bonito, porque quando você vai ler o Pedro, vai ler o Paulo, é santos, servos, sabe? Tem outras nomenclaturas e a gente sabe E o João porque é amados. o João é amado. O apóstolo do amor, né? O apóstolo do amor. E isso me deixa... ao mesmo tempo que me dá uma referência de como eu quero estar diante das pessoas que me ouvem, como amados e amadas, seja lá quem for, me traz essa ambição. Aquilo que você falou no domingo, se Jesus virar à direita e eu não enxergar Jesus, que eu veja João. E se eu ver João de uma coisa, eu sei, ele está perto. Ele está perto do mestre. Né? O Brian Zand, ele diz que a referência dele, a pessoa que ele mais gosta dos textos bíblicos é João, porque foi quem viveu mais tempo. E por ter vivido mais tempo, teve mais momentos e espaço para assimilar quem Deus é. Aprofundar. Exato. E ele diz que então Deus é amor. Né? Então, impressionante. É impressionante. Então, eu tenho... a sua igreja é por amor, né? Por amor, exato. Por amor. Então, eu acho que essas duas reflexões assim estão sempre na minha trajetória. E a sua, né? O meu texto é Efésios 4. E Efésios 4, ele me orientou muito desde o início do meu ministério e ele ainda fala comigo. Então, primeiro porque o Efésios 4:11, né, Deus concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. O meu professor no seminário, Carlos Lackler, que foi um dos homens que mais me influenciou, ele me ensinou que é pastor hífen mestre, pastor mestre. Está tudo junto. E isso, ao mesmo tempo que me curou daquela coisa, você não é pastor, você é só pregador, eu dizia, não, eu pastoreio também com a minha pregação, com o meu ensino e tal. E muito recentemente eu acho que eu tive uma recaída e aí fui corrigido por essa palavra, porque eu cheguei a dizer assim, do tipo, não, eu não sou seu pastor não, eu sou só o cara que você ouve. Seu pastor é quem vai no seu velório, no velório da sua família, que vai no seu aniversário, vai te visitar no hospital, que te aconselha. Isso aí que é o seu pastor. Ele está aí na sua igreja, do seu lado. Eu sou só o cara que você ouve no YouTube. Eu falava isso, né? E aí eu encontro pessoas por onde eu viajo, eu falo, você é meu pastor, você é meu pastor. E eu ficava corrigindo. Hoje eu não corrijo mais, eu digo assim, não deve. Eu pastoreio, sim, essa pessoa, ensinando o evangelho para ela. Então, o pastor mestre, para mim, é muito redentor e definidor da minha vocação, né? Eu fiz as pazes com isso. Mas também, principalmente, talvez, que Efésios 4 me ensinou uma coisa que eu ensinei muito para a IBAB, especialmente no começo, que o ministério do pastor da igreja é diferente do ministério pastoral da igreja. E que o ministério do pastor da igreja é viabilizar o ministério pastoral da igreja. Equipar os santos. Equipar os santos para a obra do ministério. Quem faz a obra do ministério são os santos equipados. Os pastores equipam os santos. Então, pastor que retroalimenta uma dependência, né, da ovelha para com ele... Não está pastoreando bem. Não está pastoreando bem, porque o pastor tem que se tornar desnecessário. A expressão do Eugene Peterson, né? Que o pastor tem que ser esse pai que caminha com as pessoas, mas elas se tornam adultas. E se tornam emancipadas, né? Eu lembro uma vez que o Dr. Russell Shedd, num congresso de pastores, ele leu Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui, Romanos 14:15 ou 15:14. Ele leu, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade,
plenamente instruídos e são capazes de aconselhar-se uns aos outros. Pronto. Aí ele falou assim, é uma pena que vocês não podem dizer isso para as igrejas de vocês. E ele dizia com aquela carinha, Ele dizia né, com de aquela anjo, mansidão, né? Eu lamento que os irmãos não possam dizer isso para as suas igrejas. Poucos pastores podem dizer isso aqui que o Paulo diz. Porque, de fato, a maioria Verdade. de nós pastores quer ovelhas dependentes, não querem ovelhas adultas, maduras. Né? E outro texto é esse de Tessalonicenses 5, que é a mesma coisa de Efésios 4, para mim, que no capítulo 5, versículo 12, ele diz: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração com os que se esforçam no trabalho entre vocês e que presidem sobre vocês. Eu acho bonito isso, que para presidir sobre você tem que estar entre, né? No Senhor e tal. Aí ele diz assim, ó, tenham em alta estima os pastores com amor por causa do trabalho que realizam. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados e auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Que é advertir o ocioso, exortar o ocioso, confortar o desanimado e auxiliar o enfraquecido, não é uma tarefa dos que presidem sobre, é uma tarefa de todos para com todos. É um equipamento pastoral. Então, né? Pensando numa função comunitária, se nós pastores não fomentamos o todos para com todos, nós não estamos pastoreando bem. Não. Então, para que serve um pastor? Para tudo isso que a gente já conversou, mas eu acho que o pastor ele é um facilitador da dinâmica pastoral da comunidade. O ministério do pastor da igreja é dinamizar o ministério pastoral da igreja. Do todos, o todos para com todos, uns aos outros. Uns aos outros. Sim. Né? E acho que num tempo em que nós pastores, as pessoas querem, porque precisam, porque nós também precisamos. Aliás, queria contar isso, estou falando demais, né? Mas eu queria contar essa. O pessoal vem tirar foto comigo e sabe, tem fama que eu não gosto de tirar foto, né? Aí um dia vieram pregar na IBAB o René Padilha e o Samuel Escobar. Aí eu tirei uma foto com eles dois. Aí o pessoal, tá vendo como a gente gosta de tirar foto? Não, de fato, a gente precisa, e é legal a gente ser uma referência e receber o afeto das pessoas, né? Sim. Mas num tempo de mídia que você recebia, com quantos anos você tinha? Recebia 90 convites por dia, você se achava o cara, eu sou o cara. Pastor que vira celebridade, sabe? Outro dia eu acabo de pregar e fico aí, né? Aí veio uma pessoa e falou assim, olha, é impressionante, você deveria acabar de pregar e sair. Eu falei, por quê? Não sou celebridade, eu não sou... Qual o risco? Eu estou aqui no meio das pessoas. Aqui no domingo é quando muitas delas podem ter um contato comigo direto. Tá? Mas essa coisa de a gente ser celebridade, e você especialmente, que é muito celebridade, a gente não pode esquecer esse negócio, Vitor. Que Esse é um problema seu, não é nosso. A nossa tarefa não é que as pessoas nos procurem como se não for o Vitor, não serve ninguém. Não. Isso é muito ruim, sabe? Horrível. A comunidade aí está cheia de pastores. Sabe que quando eu cheguei na IBAB, nós os batistas, temos o dia do pastor, né? Sim. E aí, primeiro dia do pastor, eu ganhei um home theater. Segundo, eu já ganhei a caixa de bombom. E eu lembro que no segundo ano que eu ganhei essa caixa de bombom... Antes do terceiro ano, já falei, irmão, não precisa me dar nada, não. Não, foi muito engraçado, porque no segundo ano eu ganhei uma caixa de bombom, eu falei assim, olha, domingo, né, no culto da manhã, eu falei, olha, todos os líderes de grupo pequeno aí vêm buscar um bombom, porque todo mundo aqui é pastor no meio da comunidade. Lá no terceiro ano ganhei nada. Mas é legal isso, porque legal eu não demais. queria isso, o pastor... Perfeito. Não, todo mundo aqui pastoreia todo mundo. Eu tenho uma função diferente, mas... Isso.
Enfim, eu fico lembrando das minhas histórias, né? 40 anos Isso É muita bom. história. de ministério e de Muita vida de história. comunidade. E a gente precisa ajudar que se concretize o que a gente está propondo, por exemplo, do púlpito, que é uns aos outros. Sim, E eu acho que uma das nossas funções é produzir mecanismos para isso. Né? Então, se toda vez que as pessoas vêm até mim e está nítido que é nesse espírito de o pastor e tal, esse negócio. o guru, o oráculo, o se- santo homem de Deus, o exatamente, ungido do Senhor. exato. não Se eu me vai acontecer, identifico né? e deixo acontecer, É. fica meio que uma dissonância das duas coisas. Né? Então, por Sim. exemplo, lá na Por Amor, quando acaba assim a celebração, a galera fica na frente também, eu fico ali embaixo, tal, eu converso com todo mundo. Ó, agora aconteceu domingo, né? A gente faz café, toda primeiro domingo a gente faz um café antes da celebração, das duas. Então cada um leva um prato, tal, e a gente ceia junto antes da celebração ali com o que cada um traz de casa. E aí chegou uma moça, tal, e ela chorando, estava até de máscara, mas o rosto inchado assim. Ela era jovem, devia ter uns 25 anos. E ela olhou para mim assim, eu preciso conversar com você. Aí eu, não, temos aqui pessoas para conversar com você. Não, mas precisa ser com você. Eu falei assim, não tem nada que você está passando, que você tem, que só seja comigo que funcione. Né? Porque numa dessa, aí eu fui, chamei outra pessoa, tal, e foi lá e conversou, foi maravilhoso. Mas é quase que, pra gente, e eu senti muito isso, no começo era mais difícil. Até de falar para essa moça, não vou. Igual eu falei domingo, não, temos pessoas aqui que podem te auxiliar, não precisa ser eu. E esse desprendimento, pra gente mesmo, não precisa ser eu. Não precisa ser eu. Eu acho que é a hora que a gente vai construindo esses mecanismos que facilitam a comunidade a entender a verdade. Não precisa ser o Vitor. Só que aí é isso, né? O algoz é esse. Não vai ter dia do pastor, não vai ter presente para o pastor, não vai ter. Porque somos nós. Então aqui todo mundo junto. É o Vitor, Sim. é o Ed. eu lembro que teve um irmão que veio de uma outra comunidade, aí ele, querido, amado, e um pastor, esse irmão que eu estou falando, pastorzão, assim, coração de pastor e tal. Ele veio e falou assim, Ed, a igreja que onde eu vim, terminava o culto, nós, os pastores, ficávamos em pé lá na frente e as pessoas faziam fila para a gente orar por elas. Por que aqui na IBAB não tem oração dos pastores no fim do culto? Eu falei assim, porque eu não quero que ninguém venha procurar pastor não para orar. Quero que todo mundo ore um pelo outro, que pegue qualquer pessoa no auditório. Isso. E uma outra vez também veio um cara e falou assim, pastor, na igreja de onde eu vim, todo domingo à noite, eu ia até o pastor e ele orava por mim para abençoar minha semana. E eu vim aqui agora para o senhor orar por mim. Aí eu já pensei, né? Esse cara vai vir todo domingo à noite e foi orar por ele. Aí eu falei assim, irmão, vou te falar uma coisa. Hoje eu vou orar para você, por você. E de vez em quando eu vou orar, mas domingo que vem você pode escolher qualquer pessoa aqui da comunidade e pedir para orar por você que vai te abençoar. É isso. É apto para. É apto Isso. para. Mas eu acho que para isso talvez também serve um pastor, né? Para dizer às pessoas que o Espírito Santo habita em você, Isso. se move em você, Sim, sim. que ele também usa você. Eu lembro o Caio contando que ele estava na sacada, na varanda da casa dele, e que o sujeito chegou e falou, seu reverendo Caio, tem um endemoniado lá, que o demônio falou que só sai se o senhor for lá. Aí o Caio falou, agora que eu não vou, manda esse Agora que eu demônio não embora, vou. lá, manda alguém lá. Vou virar expulsar refém esse agora de demônio. Pô. Porque essa ideia, né, que tem um lado bonito, que é a figura do pastor ser meio assim icônica, né, sacramental da presença de Jesus, mas é por um tempo na sua vida. Depois você cresceu e você é a própria presença de Jesus na vida de outras pessoas. Agora, Ed, eu acho até que a gente está caminhando para os finalmente. Eu não queria deixar de lembrar, talvez, para esse tempo aqui e para os conversas, para o congresso dos conversas pastorais, cabe ao pastor, né? O pastor serve para, num tempo como este, deixar claro para que serve um pastor e não para o que hoje o mercado propõe.
Acho que isso é uma coisa que cabe a nós. E aí eu vou colocar um dado que para mim é o que tem me entristecido muito. Cabe aos pastores zelar pelo nome do Senhor, pelo bom nome do Senhor. Cabe aos pastores. Num tempo como este, em que colam ao nome do Senhor, ou colam o nome do Senhor a dois pontos, sabe lá o quê? Nós, pastores, precisamos deixar claro, deixar muito claro, para que nós servimos no sentido de honrar o bom nome do Senhor. Um pastor zela pelo nome do Senhor. Zela pelo nome do Senhor. Não deixar o nome do Senhor ser banalizado, tratado com leviandade, com vulgaridade, ligado a situações que não tem absolutamente nada a ver com o Senhor, mas cola-se o nome do Senhor. Eu acho que nesse tempo nós temos essa responsabilidade, conquanto isso não precisa acontecer com agressividade. Porque também já Porque nós somos da paz. Mas não podemos nos deixar levar por esse momento em que o nome do Senhor ganha esse desprezo, sabe assim? Porque, às vezes, aquilo que se fala, né? O pecado dos bons é o silêncio, às vezes, em algumas situações, né? E eu me lembro sempre da situação do Davi, que se incomoda que os filisteus blasfemem contra o nome do Senhor. Os demais, né, os irmãos dele, deixa, ele só fala e tal. E ele diz assim, não, mas eles estão falando do meu Deus. Eles estão falando do meu Deus. Eu acho que isso é uma coisa que cabe aos pastores, zelar pelo nome do Senhor. E tomar o Conversas Pastorais. Concordo, fiz outro sermão agora. Deu outro. 3 ocasiões que Jesus zelou pelo nome do Pai dele. Tem mais, é que eu só lembrei 3 agora. A primeira é quando ele diz, a casa do meu pai é uma casa de oração e vocês transformaram num covil de ladrões e salteadores. E fique na imaginação de cada um o que Jesus diria se fosse hoje. Sim. Né? O segundo momento é quando o Senhor quer que a gente mande cair fogo do céu nas cidades samaritanas. Ele diz, não, meu pai não é assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Muito bom. O terceiro foi quando disseram, quem pecou, ele ou os pais dele, para o cego de nascença? Jesus falou, não, meu pai não é assim, o meu pai não é o Deus da maldição. Né? Então, acho que são momentos em que Jesus está zelando pelo nome do pai dele. Isso. Né? E a própria oração de João 17 é, eu apresentei o teu nome, Sim. eu revelei o teu nome a Sim. eles. Sim. Né? Eu zelei pelo teu nome e apresentei, eu os ajudei a ver quem o Senhor é de fato, ou a discernir quem o Senhor é de fato. Sei lá, acho que é mais ou menos isso que Jesus disse, mas eu concordo. Nós pastores temos esse sagrado encargo, sim. Temos esse sagrado encargo. Olha, que conversa maravilhosa, né? Eu ficaria mais tempo aqui, mais mesmo. Aliás, queria terminar contando uma história. Teve um dia que eu achei que pastor não servia para nada. Lembrei disso agora. Porque eu entrei numa crise assim do tipo, o que eu faço na vida, né? O cara é piloto de avião, ele sobe um Boeing. O cara é cirurgião, faz uma cara é cirurgião, ele abre o peito do cara e faz um transplante de coração, ele salva uma vida, né? O outro é advogado, é professor, ensina uma criança a ler. Eu falo, o que eu faço? Eu comecei a me achar café com leite assim na sociedade, sabe? Meio, o pastor é legal, mas não faz falta se desaparecer. Se desaparecer o cirurgião, a gente vai sentir falta. Se desaparecer um dentista, a gente vai sentir falta, um professor, um mecânico de automóvel, né? Então, se sumir do Brasil os profissionais que limpam as nossas ruas, os bueiros das nossas cidades, o mundo sente falta, o gari, o lixeiro, sabe? Sente falta. Falei, mas se desapareceu o pastor, eu comecei a entrar nessa vibe aí, sabe? E aí eu fui para o meu quarto e falei para Deus isso aí, que eu estava me sentindo péssimo e tal. E um dia
no meio dessa oração toda, eu ouvi mais ou menos assim, mas o piloto do Boeing, quando entra em crise, ele liga para você. O cirurgião liga para você. A mulher em crise com o seu filho liga para você, a mãe liga para você, o filho em crise com a mãe liga para você. Caramba, eu falei, é verdade, todo mundo aí que eu acho que é imprescindível, liga para um pastor um dia. Eu acho que essa pergunta, para que serve um pastor, só é feita por alguém que nunca precisou de um pastor. Sim. Porque nós que já precisamos de um pastor, nós sabemos para que serve um pastor. A gente sabe. Você precisar de um, e eu, saberás. No dia que você precisar de um, você vai saber. E no dia em que você precisar de um, que Deus tenha misericórdia de você. Sim. E que lhe seja possível encontrar um pastor e uma pastora, né? Aliás, eu queria fazer essa referência, ainda que tardia, mas necessária. Pastores e pastoras. Sim. Pastoras. Sim. Pastoras. Sim. Então, eu queria terminar o congresso com todo mundo dizendo: eu tenho o sagrado privilégio de ser pastor, de ser pastora, de pastorear o rebanho de Deus. Eu queria terminar o congresso assim, todo mundo ajoelhado, chorando, feliz porque é pastor, sabe? Isso é bonito. Boa. Eu queria isso. Santa ambição. E olha, que alegria. Obrigado, Vitor. Obrigado, Brega. Seguimos juntos aí, Obrigado, nos pastoreando uns aos outros. Amém. E juntos pastoreando o rebanho de Deus. Rebanho de Deus. Rebanho de Deus. O rebanho de Deus. Amém. 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 Obrigado, eu. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. De Mesmo, coração. obrigado. Muito obrigado. Valeu. Amém. Amém. Lindo. Amém. Amém. 2 horas? Acho que não. Ó. Vocês falam pra caramba, hein, meu?